Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui pra dar aquela pregadinha. E nós vamos dar continuidade à nossa série Segundo o Coração de Deus, onde a gente tem olhado e analisado a vida de Davi, que é o homem chamado dessa maneira na Escritura. Porque se eu e você queremos ser pessoas segundo o coração de Deus, a gente tem muito para aprender com ele. Inclusive hoje, essa pregadinha ela vai pro lado um pouco diferente. Porque em vez de aprender com os acertos de Davi, nós vamos aprender com um grande erro dele. E isso é algo que eu amo a respeito da transparência da Escritura, de não esconder a falha e o defeito dos outros. Porque a gente pode aprender com isso também. Algo que eu vivo dizendo aqui é: aprenda com quem caiu e não caia para aprender. Então a gente conhece muito bem essa história que acontece em 2 Samuel 11. Todo mundo tá na guerra, mas Davi tá lá em Jerusalém. Ele tá um dia todo lá andando no terraço do palácio. Aí ele vê uma mulher tomando banho e achou ela muito formosa. Aí Davi manda chamar a mulher, ele se deita com ela. Essa mulher é casada, e um tempo depois chega a notícia de que ela tá grávida. Agora os homens estavam na guerra, então Davi manda chamar esse cara, ele manda chamar Urias, que é o marido dessa mulher. Ele fala: meu, você tá lutando tanto, né? Dá uma descansadinha, vai pra casa, aproveita a sua mulher, né? Pra disfarçar a situação, porque bebês não aparecem do nada. Mas Urias tem um coração tão nobre que ele diz: meu rei, de jeito nenhum. Eu posso ir pro conforto na minha casa, né, aproveitar esse banquete sabendo que o meu senhor e os seus servos estão lá dormindo sob as estrelas, dormindo no chão, longe de casa. E já que Davi não consegue mandar o cara pra casa, ele escreve uma carta pra Joabe e ele diz: ó, bota o camarada na linha de frente e quando a galera remeter, vaza para que ele morra. Então Davi primeiro comete adultério se deitando com a mulher dos outros e depois ele manda assassinar o marido dela. E isso é pesado. E por muito tempo isso me incomodou muito e eu pensava: como que Davi, chamado homem segundo o coração de Deus, consegue chegar nesse nível? E eu lembro um dia estar lendo essa passagem e pensando: meu, onde foi que Davi errou? Como é que esse ungido de Deus chega nesse ponto? Me lembro quando eu estava pensando e orando a respeito disso, onde foi que Davi errou? O Espírito Santo destacou para mim o fato de que enquanto todo mundo estava lá na guerra, ele estava em Jerusalém. Enquanto homens estavam morrendo e dando a sua vida por Israel, ele estava lá à toa passeando no terraço. E esse não é o lugar que ele devia estar para começar. E aquilo estava martelando no meu coração. O que esfriou em Davi que o homem da linha de frente estava em casa à toa enquanto seus companheiros morriam em batalha? E sabe aí que está o primeiro problema: deixar de ir para a guerra. Muitas vezes a gente começa a se acostumar com o que a gente tem vivenciado no Senhor. Sabe, a gente se alegra pelas vitórias, pelas conquistas sobre todas as batalhas que a gente está tendo, que a gente está conseguindo ter uma vida de pureza longe da nojeira do pecado, que a gente está tendo sucesso financeiramente, que a gente está conseguindo lidar com nossos relacionamentos de uma maneira boa. E aí a gente começa a se sentir bom demais e começa a deixar de fazer as coisas que nos levaram até aquele lugar. A gente começa a se sentir muito ungidão e deixa de ir para as batalhas, que é o que nos trouxe até aqui em primeiro lugar. 1 Coríntios 10, no versículo 12, diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque a nossa vigilância ela não pode parar. E eu quero trazer uma ênfase aqui especialmente para a tentação, falar de pecado. Porque as pessoas não acordam um dia decididas a fazer tudo aquilo que elas acreditam que é ruim, errado e nojento. Mas Davi acordou naquele dia e ele fez basicamente tudo que ele despreza, porque quando o profeta Natan vem para ele, ele conta exatamente isso. E Davi diz: esse homem merece ser punido. E daí Natan diz: Davi, esse homem é você. Então a gente sabe que Davi desprezava aquelas coisas, que ele sabia que aquilo não era certo. Então como é que ele chega nesse nível? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É isso que a Escritura nos ensina. O próprio Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, quando ele nos ensinou a orar, ele nos ensinou a orar diariamente, pedindo que a gente fosse livre das tentações, que a gente conseguisse vencer o mal. Sabe qual é o problema? Que quando a tentação chegou em Davi, ele estava com a guarda baixa faz tempo. Sabe, em Gênesis 39, quando a mulher de Potifar, ela tenta assediar José, e José ele corre sem o manto dele, porque de maneira alguma ele quer pecar contra o Senhor. A Bíblia diz em Gênesis 39 que dia após dia ele dizia não. Então a gente conhece muito bem o episódio que ele fugiu sem o manto. A Bíblia diz que essa mulher estava dando em cima dele todos os dias, mas José dizia não, e não, e não, e não. Sabe, eu já experimentei de primeira mão achar que eu estava tão santo, vivendo uma vida tão exemplar, que eu comecei a baixar minha guarda e descuidar com coisas bobas, só porque eu pensava que eu era bom demais para pecar naquele momento. E aí que está o primeiro problema. A gente se sente tão próximo de Deus e tem vivido de maneira tão exemplar que e daí, aquela cena não muito legal no seriado aparece, mas a gente é tão santo,
não tem problema, né? E quando a gente não diz não para essas pequenas coisas, quando a gente deixa de ir para a batalha e fica à toa em Jerusalém, a gente está despreparado para o que vai vir. Ainda em 1 Coríntios 10, a Bíblia diz que não existe tentação maior do que podemos suportar. Que Deus não permite que a gente seja tentado além da nossa capacidade de vencer, mas que muito pelo contrário, Ele mesmo provém o nosso escape. Sabe, nós somos filhos e filhas de Deus, chamados à santidade, chamados para viver próximos de Deus. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver a Deus. E sabe, não adianta a gente tentar dar toda a nossa vida em volta de viver o Evangelho se a gente não fazer o mais simples do mais simples. Viver uma vida de pureza e santidade diante do Senhor. Mas mesmo que Davi tenha feito essas coisas tão horríveis, nosso Deus, Ele é um Deus de segundas chances. Terceiras e quartas, muitas vezes. E nessa semana eu quero te convidar a pensar a respeito disso. Sabe, Davi se arrependeu e ele foi perdoado pelo Senhor. E eu quero que você pense nisso. Primeiro, eu quero te encorajar e dizer para você não deixar de ir para a batalha. Para você não abandonar o seu posto, que é o que tem trazido sucesso. Sabe, o perigoso não é a batalha, o perigoso é o conforto. Quando a gente está em guerra, a gente está muito mais ciente do que está acontecendo. E eu quero te encorajar a não desistir de lutar e continuar perseverando pela sua santidade e a sua fidelidade em todos os sentidos. Que você ore e conte com a graça de Deus dia após dia para que você não caia em pecado. Que você, como José, diga não e não e não e não e não. E é só bicuda na cara do cão. E que você possa caminhar em vitória e em santidade. Mas se você, como Davi, deu uma escorregada, tem vacilado, eu quero te convidar ao arrependimento. Que o nosso Deus, Ele é um Deus de perdão. E se você precisa recomeçar, não espere até amanhã. Mude sua postura hoje mesmo. E não deixe de lutar pelo seu maior patrimônio, que é a santidade. Beleza? Galera, Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham sido abençoados por essa mensagem. E fica aqui aquele grande abraço. Que vocês tenham uma ótima semana. É nóis!